Bom, a fitoterapia é a administração ou tratamento, né, seja de doenças ou de forma preventiva ou para tratar um sintoma, de extratos vegetais. Então, esse fitoterápico ele pode ser administrado em forma de chá, que é uma infusão, ou você consumir a própria planta, ou consumir o extrato, que é ou encapsulado, ou então o extrato alcoólico. Então, é uma forma de usar uma planta para tratar um sintoma. E essa planta não precisa só ser uma folha, pode ser uma raiz, uma semente, uma flor, um grão, enfim, alguma coisa que seja do reino vegetal. Desde os antepassados que se utilizam plantas como recurso para o tratamento das suas moléstias, dos seus males. E a ciência veio, com o passar do tempo, tentar distinguir entre o que é uma prática considerada correta e as práticas que eram consideradas erradas. Distinguir com isso também o que é medicamento e o que é veneno. Trazer conhecimento sobre o que é uma dose. A própria origem da planta. Quer dizer, o programa Farmácia Viva ele estabelece essa situação. Se você sabe qual a origem da planta e ela tem uma certificação botânica quanto a essa origem, não é uma certificação de um documento, é você saber da origem que veio o horto de plantas equivale àquela espécie. Se ela tem um trato cultural, significa que ela está produzindo os mesmos metabólitos secundários responsáveis pela sua ação. Com isso, você pode utilizar de tal e tal e tal maneira. Então aí segue um procedimento de preparação, coleta até a preparação do fitoterápico. Então ele tem aquilo padronizado, então ele tem aquela sua serventia. Quando se trata da farmácia escola, não produz mais o chá, a planta e tal, produz o fitoterápico. Aí enquadra-se em outros critérios de qualidade. Então você vai verificar qual é a densidade, qual é o teor de taninos que tem na lixa de aroeira, qual é a viscosidade que tem o creme, qual é a viscosidade que tem o xarope. Você já passa a utilizar os critérios de qualidade típicos de um medicamento. Elas têm ação medicamentosa, agem como medicamentos, só que não são químicos, não são substâncias químicas, drogas, são substâncias retiradas de uma planta. Então, às vezes as pessoas pensam que não vai fazer mal, é natural, não vai fazer mal, é uma planta. Pode fazer mal sim, porque ela tem ação medicamentosa. Existia uma mentalização, você pensava que para todo e qualquer problema existia uma planta voltada para aquela solução. E hoje, quando você descreve um determinado problema, é um problema tão complexo que às vezes parece você precisar de uma mistura muito grande de plantas. E o que esses fitoterapeutas faziam era realmente isso. Prescreviam uma mistura muito grande de plantas sem observar as possíveis interações e incompatibilidades que existiam entre os componentes dessa planta. Outra coisa que não tinha como você ter uma dose correta de cada um, porque a variedade era grande. Isso acaba se assemelhando às práticas antigas, ou quando você for a um mercado central, o mercado São Sebastião, que tem os raizeiros vendendo aquilo, e você pegar a composição, tem 20 espécies dizendo que fazem parte daquele produto. Desde 2014, o Conselho Regional nos obriga a ter uma qualificação específica em fitoterapia para poder prescrever um fitoterápico, justamente porque virou uma bagunça. Antes se achava que um fitoterápico é igual comer alface, é igual comer tomate, é igual tomar um chá e tomar um extrato de planta num comprimido. De jeito nenhum. As plantas têm ação química, então a gente tem que ser capacitado para isso. Foi criado pelo professor Francisco José de Abreu Matos, em 1982, e que isso foi fruto de uma viagem que ele fez pela região Nordeste, junto com um agrônomo botânico, coletando informações sobre o uso tradicional de diversas plantas, coletando amostras, e isso resultou em pesquisa sobre a elucidação de estruturas químicas e a avaliação da atividade tóxica e farmacológica de inúmeras plantas, e depois publicou-se livros sobre o uso correto dessas plantas. Depois a gente trabalhou a produção dos fitoterápicos. O programa Farmácia Viva prevê o cultivo dessas espécies de uma
série de espécies vegetais que já tem esse efeito consagrado, tem sua segurança também estabelecida, para as indicações também diretamente relacionadas a elas. Não é, por exemplo, eu vou pegar qualquer planta e vai servir para qualquer coisa. É bem sistematizado. Tal planta, tal parte, tal forma de preparar serve para determinado problema. Horto, o professor José de Abreu Matos, como horto matriz para o programa Farmácia Viva no Brasil. Se subdivide em 3 níveis de complexidade dessas farmácias vivas. A1, onde se instala o horto de plantas medicinais e orienta-se a comunidade sobre o uso correto dessas plantas. No caso, a gente implanta essas farmácias vivas tipo 1 em associações organizadas, organizações governamentais e mesmo em municípios. A farmácia viva modelo 2, onde se instala o horto de plantas medicinais, orienta-se também sobre a preparação de remédios caseiros com plantas medicinais, mas se vai até o beneficiamento primário, ou seja, a preparação da matéria-prima e a utilização de sachês, ou seja, a planta medicinal dessecada, estabilizada, a qual foi transformada em droga. E a farmácia viva modelo 3, normalmente se dá a nível de município, onde, além do horto de plantas medicinais, se organiza uma oficina farmacêutica para a preparação de fitoterápicos, segundo técnicas farmacêuticas, e esses fitoterápicos são dispensados nos postos de saúde com prescrição médica. Eu atribuo o sucesso do modelo de farmácias vivas à qualidade do trabalho do seu idealizador, que foi o professor Matos, professor da Universidade Federal do Ceará, que fez um trabalho de 15, de 20 anos, né, de seleção de plantas e de estudo de plantas e de trabalho junto às comunidades locais no Ceará, e conseguiu um resultado espetacular. É claro que as pessoas fazem coisas parecidas em outros lugares, mas não é exatamente a mesma coisa que ele fez, porque o professor Matos ele foi nas comunidades e usou as plantas que as pessoas usavam nas comunidades para serem investigadas. E isso demora muito tempo. E isso eu nunca vi ninguém fazer em outro lugar. Então existem cópias do modelo dele de farmácias vivas, mas nunca é a mesma coisa e nunca vou alcançar tanto sucesso quanto foi o programa que ele capitaneou. Esse horto ele é tido como um dos únicos bancos de plantas medicinais do país, ou seja, é um germoplasma de plantas medicinais, porque elas são geneticamente iguais desde a época em que ele implantou, porque se propaga por propagação vegetativa. São 134 espécies. Destas plantas foram selecionadas 30 pelo Comitê Estadual de Fitoterapia do Estado do Ceará. E essas plantas elas têm toda uma comprovação científica, no caso estudos etnofarmacológicos, pré-clínicos, clínicos e químicos, de modo que se pode utilizá-las com eficácia e segurança terapêutica comprovadas. O trabalho comunitário propriamente dito, além de implantar unidades de farmácias vivas no Estado, levando as mudas dessas plantas com certificação botânica, a gente tem aqui todo um trabalho realizado nas sextas-feiras, onde esse horto ele aperta a comunidade, se organiza oficinas de preparações com essas plantas, no caso remédios caseiros como chás, lambedouros, de forma que se orienta sobre o uso correto dessas plantas medicinais. O principal gargalo para que a fitoterapia consiga progredir em qualquer local, e isso mais criticamente no Brasil, é que os profissionais de saúde têm que conhecer e dominar o tema. Por esse motivo, esse tem sido o foco da ABFIT, a formação de profissionais com qualificação. A própria universidade ela tem que retomar o ensino relacionado à fitoterapia e uso de plantas medicinais nas áreas médicas. Porque é importante que o médico ele conheça e saiba como se desenvolvem os medicamentos a partir de plantas medicinais. Muitas vezes o médico está prescrevendo uma substância
química 100% natural, que não passa por nenhum processo sintético oriunda das plantas medicinais. Um plano de ação nacional onde tem verbas efetivas não só para a manutenção das farmácias vivas, propriamente dita, mas também o que a gente observa é a força da indústria farmacêutica. E um cuidado que a gente tem, que inclusive foi uma das últimas recomendações que o Dr. Márcio nos deixou, é de que a gente não deixasse perder de vista a visão social do programa Farmácias Vivas. Nós produzimos enxalopes de milho, tosse e cansaço. Produzimos óleo de pimenta, que é para rinite alérgica, para problemas na pele e para garganta inflamada. E produzimos também nitrato, que são cápsulas, que são bons para problemas nos ossos e infecção urinária. Quando vem do outro, aí aqui a gente faz a separação de folhas saudáveis e folhas não saudáveis. Como assim, pra gente A gente usa somente as saudáveis, faz lá um passeio completo e coloca na panela, né? A gente faz o xarope de açúcar, depois vai colocando as folhas para transformar em mel. Depois disso, no dia seguinte, que já está bem frio, aí a gente faz, coloca nos frasquinhos e coloca os rótulos, que também são produzidos aqui mesmo, nos meninos do escritório. Aí já está pronto para venda. Tudo sobre a supervisão da cultura sensivelmente. É um trabalho muito bom para nós, né, porque é uma coisa que a gente faz para ajudar as pessoas. A gente está trabalhando com carinho, fazendo uma coisa que vai virar a saúde das pessoas. Então tem que ter muito cuidado, tem que ter muita atenção, mas também tem que ter o carinho de fazer, né? Para poder, porque a gente sabe que aquilo ali vai curar uma doença, vai ajudar a pessoa nesse sentido. Então é muito bom, é muito gratificante.